Olá, pessoal, boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui, né? Na terceira atividade do nosso encontro de seminário, primeiro seminário de docências pandêmicas, né? Uma atividade que está integrando as atividades de estágio, do módulo de estágio, dos cursos de artes visuais da FURG, uma ação integrada também com o projeto de pesquisa coordenado por mim e pela professora Viviane Queveco, Maloca Pandêmica Gambiarras Docentes, e com uma super parceria no apoio técnico, na divulgação do diálogo em artes visuais, coordenado pelo professor Felipe, né? Hoje nós temos também a assessoria técnica da nossa bolsista, né, Lívia Lempec, que é bolsista do projeto Maloca, né? E estamos recebendo a professora Maristane, né, com muito carinho aqui, professora que compõe o quadro docente do Centro de Artes da UFPEL e também o pós-graduação em Educação da UFPEL, né? Então, Maristane, te agradecer enormemente a tua disponibilidade, o teu aceite para essa conversa, né? A ideia é que façamos um diálogo, que possamos conversar sobre esse momento tão maluco que a gente está vivendo no campo do ensino das artes, né? Que nos pega um pouco de surpresa, ainda que já estejamos discutindo as tecnologias na educação, né, e todo esse adentrar da internet e do mundo das mídias na educação, e que agora nos pega no susto, né? Mas com seus reveses, mas com certeza com as suas potencialidades, né? Então, te acolher aqui, fico muito grata, né? A professora Viviane Queveco está conosco também para fazer a mediação. Logo mais nós vamos seguir a conversa. Nós temos a bolsista Rafaela Alves, ela vai fazer um controle, palavra pavorosa, mas ela vai fazer um levantamento, acho que essa palavra fica melhor, do pessoal que está participando, para que nós possamos gerar certificação, né? Então, deixem os nomes ali pelo chat, façam as perguntas, né? Colocações. A ideia, então, como eu já disse, é que nós façamos uma conversa, né? A professora Maristane vai fazer uma primeira apresentação, faz uma intervenção, sinaliza um pequeno intervalo, né? Que é para que nós possamos abrir para a conversa. E seguimos. Maristane, sabe, né, que tem aquele rito pavoroso da mini bio agora, né? E quase que o Lattes me deixa na mão, porque incendeia tudo, incendeia até o... Mas vamos lá, né? Então, professora Maristane Zamperetti, muito bem-vinda. Espero que esse seja um primeiro contato, que nosso, né, não é primeiro contato. A Maristane foi minha professora de estágio, né? Então, não é por acaso que eu te convido para estar aqui. Foi banca, né, também na minha defesa de tese doutoral. E foi minha colega, né? Eu fui tua colega, na verdade, no meu período de substituta na UFPEL. E te sigo, assim, né? Te leio, te uso como referência, tenho um enorme carinho e uma admiração por ti. Espero que nós possamos, a partir daqui, traçar as pontes, né? Na verdade, alicerçar algumas pontes, alguns caminhos que já vêm sendo trilhados entre o FPEL e FURG, né? Então, vamos lá. Doutora e mestre em educação, né, professora Maristane, professora associada no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, onde ministra as disciplinas na área de Fundamentos da Educação em Artes Visuais, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, do PPG da FAI, Faculdade de Educação da UFPEL, mestrado e doutorado na linha de pesquisa, formação de professores, ensino, processos e práticas educativas. Viu só? Já botem essa menina na mira aí para mandar os projetos para concorrer às vagas de mestrado e doutorado na educação da UFPEL. Líder do grupo de pesquisa, ensino e formação docente em artes visuais, ligado ao CNPq, coordenadora do projeto de artes visuais PIBID da UFPEL, 2014-2018,
licenciada em Educação Artística, Artes Plásticas, em 87, bacharel em Pintura, especialista em Arte e Educação, Artes Plásticas pelo ILA, professora pesquisadora 1 no curso de licenciatura de Educação do Campo, da UFPEL, Universidade Aberta do Brasil, professora de Artes Visuais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Almirante Rafael Brusque, em Pelotas, e realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão com ênfase na temática de formação de professores, mídias, tecnologias, artes visuais, cultura visual, educação estética e experiência. Um currículo maravilhoso. Que satisfação de ter aqui conosco. Obrigada, Daniela, né? Obrigada. Grata pelo convite, né, de poder estar aqui, compartilhar com vocês algumas coisas, né, alguns temas, assim, que vem preocupando a gente, né, que vem tomando, assim, a nossa mente, a nossa cabeça, né, desde que em 2020, né, nós começamos lá em março, tivemos uma semana de aula e, pelo menos na universidade, nós tínhamos uma semana de aula e na segunda semana, repentinamente, paramos, né, tudo com a pandemia. Então, aí a Daniela lendo o currículo, isso aí dá uma responsabilidade para a gente, né? A gente às vezes nem se reconhece mais nisso, porque tantas modificações ocorreram, né? Nesses quase 2 anos que a gente já tá passando, e eu acho que isso é muito bom, né? Então, eu venho me dedicando, desde que eu entrei no pós-graduação também, ao estudo com tecnologias, né? Que tem a ver, né, um pouco da herança da orientação que eu tive também, que era a professora Tânia Porto, que pesquisava sobre isso, que foi muito legal, assim, porque nos aproximou, né? E também porque tem uma demanda enorme, né, de pessoas interessadas em estudar isso. Como se espera, né, no último ano, muito enorme, querendo trabalhar, querendo investigar essa questão da pandemia do ensino, tá? Então, pessoal, é um grande prazer estar aqui, né? Poder partilhar com vocês, né? Muito mais, talvez, dúvidas, tá? Muito mais questionamentos do que respostas, tá? Então, o que eu vou falar é um pouco baseado num texto que eu escrevi no final de 2020, tá? Que foi refletindo sobre essa questão mesmo que eu já falei para vocês, né? Do ensino de artes visuais e a pandemia, tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, ver as referências, vocês vão no texto que saiu na revista Palíndromo, que é bem fácil de acessar, tá? Bom, então, eu posso começar então a apresentação e eu pedir ajuda do nosso querido Felipe aí, né? Então, coloquei o título que a Daniela sugeriu, que era a apresentação mais de pandemia. Pode passar. Se queres ampliar a tela. E enquanto o Felipe vai organizando, a gente vai falando. Tá ótimo. Uhum. Então, esse texto ele foi escrito muito nessa vibe assim do terror, entenderam? Então ele é um pouco, digamos, pessimista por vezes, tá? Se vocês lerem o texto, vocês vão ficar talvez um pouquinho tristes. Então já estou avisando antes para não ficarem desanimados, tá? Porque assim, ó, também não fiquem muito preocupados com isso, porque eu estou falando de uma realidade, tá? Que na verdade são de 2 professores, um da cidade de Pelotas, tá? Que trabalha na Secretaria Municipal de Educação, professor do município, e outro, um professor do estado e também do município, mas que trabalha numa cidade da Serra, tá? Então, esse texto ele fala um pouco dessas experiências. Pode passar. Então, o que acontece? Com as novas tecnologias, se modificam as formas de ensinar, de aprender, né? Como a gente já está percebendo isso, né? Então, uma grande questão é que a gente utiliza mídias,
né, e tecnologias que foram criadas para fins comerciais. Todo mundo já percebeu isso. O que acarreta, né, um problema para a gente resolver, porque a gente tem que adaptar isso que é comercial para as demandas específicas nossas, pedagógicas, como foi o caso agora dos smartphones, até então proibidos, né, por uma lei de 2008, uma lei estadual. Eles, vocês devem saber ou devem ter ouvido as discussões, eles eram proibidos dentro da sala de aula, né? Então, de repente, algo que não era para ser utilizado começa a ter que ser utilizado com obrigatoriedade, inclusive, né? Então, todos esses materiais didáticos e pedagógicos, né, que circulavam dentro da escola, como o velho quadro negro, que não é negro, né, ele é verde, o giz, o giz, as canetas, os lápis, sei lá, as coisas, as nossas folhas, isso aí tudo, de repente, tem que evaporar, né, se dirigir lá para as salas, lá para o cotidiano dos alunos, que hoje já vão estar em casa, ambiente doméstico, né? E nós começamos a usar muito os smartphones, pode ir passando. Então, os smartphones não são mais proibidos. Eu trago para vocês duas experiências só que nós já estávamos fazendo. Tá? Essa aqui é um trabalho de 2019 de uma orientanda minha de TCC, que é a Isabel Cristina Santos, tá? Ela fez um trabalho no estágio e depois desenvolveu para o TCC, utilizando um aplicativo de corrida, de medição, né, de trajetos de bicicleta, inclusive, até mais usado para bicicleta, que é o Strava. E com isso, desenhar utilizando o aplicativo, tá? Eu não vou explicar muito aqui, porque senão, né, seria muito longo a história, mas aí vocês podem acessar esse texto, ele está disponível também, que a gente escreveu juntos, tá? Então, basicamente, o que o aplicativo faz? Ele registra, tá? Por meio do smartphone, ele registra GPS todo o trajeto que a pessoa fizer, certo? Então, a proposta ali do lado, esse figura aqui, que lembra então um cavalo, ela foi feita por um artista, né, por alguém que se dedica a trabalhar já com esses aplicativos, e do lado a gente tem um trabalho feito por um aluno. Então, qual era a proposta dela? Ela pediu que eles fizessem o contorno de um desenho, eles, os alunos, né, e depois eles tinham que, com o aplicativo, tentar desenhar carregando o aplicativo num espaço grande, né? O que provocou um certo desânimo nos alunos, né? Uma sensação de insucesso, porque eles viram o quanto era difícil fazer isso, tá? Mas é mais uma brincadeira, porque a experiência foi ótima, assim, tá? Se quiserem, depois vocês podem ir atrás desse registro aí, que é bem legal. Pode passar, Felipe. E a outra experiência que eu trago para vocês aqui de sala de aula foi feita comigo e com a Fabiana, né? Um trabalho realizado dentro de sala de aula. A Fabiana é professora do município aqui em Pelotas. E aqui a primeira figura mostra uma foto tirada por alguém que está trabalhando, não sei quem é o autor, está disponível na internet, onde se utiliza a perspectiva forçada, né? Um tipo de perspectiva forçada, para dar essa ilusão de tamanho, né? Então aí as outras duas fotografias são fotografias de alunos dentro da sala de aula, trabalhando a partir dessas ideias também. Então são duas dentre muitas assim, mas essas é que podem ser compartilhadas mais, porque já foram publicadas, discutidas, refletidas, né? Mas teríamos outras, mas o que eu quero mostrar com isso é que essas rápidas inserções, né, das tecnologias em sala de aula a gente já fazia, especialmente com o smartphone. E depois a gente pode conversar por que o smartphone, tá? Dentre tantas outras tecnologias. Pode passar, Felipe. Então, com a pandemia, né, o que aconteceu? Os recursos tecnológicos, né, os materiais digitais, orientações em redes sociais, né,
tudo de forma síncrona, aulas síncronas, tudo ao mesmo tempo, aulas assíncronas, né? Videoaulas, vídeos, né? Curadorias de imagens, de vídeos, muita coisa começou a acontecer, né? Junto com isso, os pais tiveram que se envolver nas atividades, nas tarefas remotas, né? Que foi uma outra questão, assim, nova, digamos, né? Que ficou muito flagrante a questão, o que não ficava tanto antes. Ou seja, se os pais não acompanharem os alunos, especialmente crianças pequenas, como que eles vão acessar essas atividades? Então isso ficou muito claro, né? Ao mesmo tempo, o isolamento e a dispersão se tornaram elementos frequentes, né, no processo de ensino-aprendizagem. E o que era desafio, essa adaptação, né, essas ferramentas e mídias, elas se tornaram, então, não mais um desafio, mas elas se tornaram algo usual, comum, dentro do normal, entre aspas. Pode passar, Felipe. Então, a gente tem realidades totalmente díspares, né? E aí eu coloquei duas realidades, assim, só no Brasil, né? Imagine a gente pensar em outros lugares, mas só aqui, pensando no nosso, né, no nosso micro mundinho, de crianças que têm todas as condições, têm os aparatos tecnológicos, né? Tem condições físicas, tem condições ambientais, tem espaço, tem contexto adequado para estudar, né? E outras que não têm acesso a nada tecnológico, né? E isso é uma realidade que a gente vai discutir logo a seguir. Pode passar. Então, essa questão, né, nós vivemos na era pós-digital e assim, ó, a questão da ubiquidade, a gente começa a perceber que essas tecnologias, elas estão presentes o tempo inteiro na nossa vida, só que a gente já nem percebe mais elas. A gente está tão acostumado com isso, que isso passa totalmente, sabe? É meio assim como se a gente comparasse com Big Brother 24 horas. A gente já não percebe mais, mas a gente está o tempo inteiro sendo vigiado, né? A gente sabe que o smartphone, ele ouve as coisas que a gente fala, quando tu vê tem alguma coisa te oferecendo, né? Alguma coisa que tu falou, aquela palavra-chave. Então, ao mesmo tempo, né? Há uma transparência, então, nesses discursos públicos contemporâneos, são coisas que estão expostas aí, né? Mas de uma forma bastante superficial, como é trazido pelo Han, que as coisas são vistas, e aí junto com isso a gente poderia colocar até a questão das imagens, né? Como que a gente está vendo, interpretando essas imagens, porque elas estão realmente fazendo parte do dia a dia da gente, né? E isso não tem a ver só com a nossa área de artes visuais, mas muito mais, né, com a área de artes visuais. Pode passar. E aí há um descompasso entre esses avanços tecnológicos e a escola, né? Então, entre uma realidade que é hiperconectada e aquilo que a gente chama de escola. Ou seja, a única possibilidade de hiperconexão que nós teríamos dentro da escola seria com os smartphones, porque toda a questão da tecnologia dentro da escola, ela nunca chegou a acontecer de verdade, né? Aqueles laboratórios, ou então antes, aquelas antenas parabólicas, depois os laboratórios de informática na escola, eles que era a TV Escola, né? Eles efetivamente eles não funcionaram o suficiente, né? Ficou muito material depositado dentro dessas salas, porque essas salas elas não tinham um ambiente adequado para receber esse material. Teria que ter ar-condicionado, teria que ter uma boa sala bem ventilada, né? Teria que ter manutenção para esses materiais, que nunca teve. Então, essa coisa realmente ela já não aconteceu. E começou a acontecer a partir, né, de uma coisa privada de professores e de alunos, que eram os smartphones.
tá? Então, assim, ó, hoje, né, nem tanto, mas talvez o ano passado, com certeza, o envio de um e-mail podia ser um desafio enorme. Isso a gente estava verificando na realidade de sala de aula, tá? Tanto às vezes na própria universidade a gente constata isso, mas em relação à escola, com certeza, né? Então a gente vai ter os nativos, os imigrantes digitais, as polegarzinhas, né? Os visitantes, os residentes, isso aí tudo são termos que se usa aí nos estudos sobre tecnologia, tá? Para mostrar assim, ó, que alguns acessam, que outros vão aprender a acessar, que outros nunca vão chegar ali, né? Mas tudo isso em meio às problemáticas das necessidades da falta de educação, de alimentação, saneamento básico, saúde da população, né? Então, assim, aí eu brinco um pouco, né, com essa ideia. Uns estão na cybercultura e outros estão na cave cultura, porque é a cultura das cavernas, praticamente, né? Não que isso seja ruim, mas talvez já esteja fora do nosso tempo. Pode passar. Então, essa foi a pesquisa. A gente utilizou o método etnográfico, né? Que são de procedimentos etnográficos de observação participante. Foram em grupos de professores de arte presentes no Facebook, foi ali que eu entrei em contato com as pessoas. Os registros foram feitos entre abril e outubro de 2020, como eu falei, 2 docentes de artes visuais, e fiz entrevistas com esses 2 docentes, tá? Pode passar. Então, agora eu começo a colocar para vocês toda a questão da problemática que envolveu o distanciamento físico e o distanciamento social, né? Então, o distanciamento físico, ele não exclui necessariamente a conexão social. A gente pode estar distanciado fisicamente, mas a gente está se comunicando, como é o nosso caso aqui. Por outro lado, o distanciamento social, inevitavelmente, pressupõe a desconexão, ok? Então, sem conexão, não há possibilidade, pelo menos nesse momento também que a gente está vivendo, chamado ERE, né, Ensino Remoto Emergencial, é a única possibilidade que a gente tem. Então, embora a gente critique o modelo, e o problema não é exatamente o modelo, mas é como que as coisas são feitas, né? É o que temos para hoje, como se diz. Só que nós precisamos ter um acesso à internet como garantia do ensino remoto de qualidade para todos, e para isso nós temos que ter conexão, né? A ONU já em 2011 disse que o acesso à internet e à informação era um direito humano e, portanto, nós todos deveríamos garantir isso, fundamentalmente para que ocorra a cidadania e inclusão digital social. E já se passaram 10 anos, e agora? Né? Isso até hoje não foi respeitado, não foi visto. Então, nesse momento emergencial que a gente está vivendo, pior ainda, né? Então, vocês vão ver ali, ó, 45,9 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet em 2018, gente. É muita gente, né? Esse número corresponde a 25,3% da população com 10 anos ou mais de idade. Além disso, direitos básicos desatendidos, né, a falta de conexão com a internet, espaços e condições adequadas, carência de alfabetização tecnológica, né, de formação de professores, de letramento digital, alfabetização e letramento, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é a gente saber usar uma tecnologia, outra coisa é a gente saber interagir ela como uma compreensão de uma praxis social dentro de um processo, tá? Ou seja, para que serve aquilo, o que eu faço com isso? Então, a falta de formação de professores, para isso também, e dos gestores escolares como um todo. Pode passar. Então, agora eu vou trazer alguns depoimentos, né, entremeados com outras discussões também de autores, né? Por exemplo, a fala desse professor aqui do estado do Rio Grande do Sul, que tem 24 turmas, 562 alunos, tá?
Então ele diz: divido minha mesa de jantar com trabalhos de alunos, livros, telefone, caderno, celular e um computador que o uso excessivo estragou. Se não fossem os descontos da greve, poderia ter comprado um computador melhor, o celular também. Tudo que consegui foi acumular dívidas. Isso ele está falando em 2020, né, no início da pandemia. Então, o Nova e a Alvinha, né, eles vão falar assim, ó, que nada é novo. Nada é novo, mas tudo mudou com a pandemia. Por quê? Nada é novo. O que, que não é novo? Os professores continuam com a rotina extenuante, os salários parcelados, né, aqui no Rio Grande do Sul, o trabalho desvalorizado, mas tudo mudou, porque a situação se tornou muito mais sintomática, muito mais aguda em função de tudo que mudou, né? E aí vocês sabem que esses aparatos tecnológicos, eles não podem ser quaisquer um. Eles têm que ter condições, eles têm que ter, no caso de smartphone, tem que ter memória para aquilo funcionar. No caso do notebook, tem que ser que tenha, possibilite uma boa conexão e por aí vai. Mas isso já são outras discussões. Pode passar, Felipe. Então a gente vê que nos encontramos então no estado de emergência da profissão docente. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só dos professores da rede pública e do ensino básico. Hoje eu já estou me colocando junto aqui nessa situação de emergência da profissão docente, tá? Porque eu acho que outras coisas virão. Enfrentamentos constantes com a possibilidade de retorno presencial é o que estamos vivendo agora aqui no estado, né? E também aqui no município. Já sabendo que as condições mínimas de segurança sanitária não são atendidas, né? Excesso de tarefas, envolvimento com aulas online, né? Então aqui eu trago esse professor que foi um professor que foi ouvido, né, nessa pesquisa. Ele tem 60 horas na rede municipal e estadual e ele fala: estou com 30, esse é um professor de artes visuais, tá? Estou com 39 turmas entre a rede municipal e estado, cansa. Tempo integral de trabalho, sem vida social. De segunda a segunda. Esgotamento, também frustração devido ao governo e sociedade que nos critica e nos tornou inimigos. Em vista disso, muitos são os alunos que nada fazem, alimentando a necessidade de trabalharmos ainda mais em recuperações, tentativas de contato, relatórios, né? E aí ele vai falando assim, né? Como se a própria negligência familiar fosse culpa do professor. Pode passar. Então, esse professor aqui foi um ex-aluno meu, né? Que eu mantenho contato com a maioria dos ex-alunos, né? Hoje já são professores, a grande maioria, e a gente continua conversando, na verdade, sobre as coisas que acontecem. E para mim isso é muito bom, né? Embora algumas experiências sejam mais graves, digamos, mas eu acho que também traz um pouco da realidade para que a gente possa continuar vivendo, né? Porque conforme a Daniela falou ali, eu trabalhei como professora na escola pública, né? Quase durante 20 anos como professora de artes visuais, então tenho uma experiência assim com essa área grande, mas isso já fazem 11 anos atrás. Então aos poucos a gente vai se desconectando um pouco dessa realidade, então a gente precisa também estar sempre fazendo pesquisa para entender o que está acontecendo hoje, né? Então, o que eu vi, assim, que os professores de artes visuais estão fazendo nesse momento, né, de pandemia? Eles estão produzindo aulas, né, tarefas digitalizadas ou impressas para os alunos que não têm internet. Exige o controle da presença, né, e isso é feito pelos professores, é uma forma constante de relatório. Nesses relatórios é verificada a presença no grupo do Facebook. No caso da professora 2, que é do município aqui em Pelotas, eu sei que a realidade aí em Rio Grande é diferente, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, 2 pós-graduandos, 2 alunos que são professores aí na rede, eles me contam, e pelo que eu avalio em relação aqui, que a situação em Rio Grande ela é muito melhor,
né, do que aqui na cidade de Pelotas e talvez em outras cidades, tá? Acho que é bem mais organizado. Mas aqui o município trabalha com as redes sociais, tá? Então essas tarefas são postas no Facebook, né? Alguns casos também são enviados por e-mail ou até em WhatsApp, tá? Então o professor precisa o tempo todo estar controlando isso. Isso gera uma sobrecarga, né? E ainda o professor tem que prestar muita atenção para ele não solicitar determinadas atividades que tenham materiais que os alunos não tenham em casa. Então, vocês que são futuros professores de artes, que têm essa prática com artes visuais, vocês imaginam a dificuldade que é trabalhar com isso. Pode passar. Então, essas dificuldades financeiras que as famílias passam interferem muito no acompanhamento das atividades dos alunos, como se era de se esperar. Isso já acontecia anteriormente, isso sempre aconteceu, só que agora é muito mais grave. Por quê? Porque os alunos precisam ter acompanhamento de adulto. E aqui eu estou falando, imaginem professores de artes visuais dando aulas para crianças dos anos iniciais. Precisa ter um adulto acompanhando, isso é inevitável. Os adolescentes ainda é possível que eles acompanhem sozinhos, mas as crianças não, né? Então, existe um abismo que a gente constatou entre as necessárias práticas artísticas e escolares e a realidade que se impõe. Então, as propostas, o que acontece? Pelo relato da professora, ela me disse que tudo tem que ser minimizado literalmente, né? Então, tudo é muito racionalizado em termos de materiais, em termos de atividades, para que nenhum aluno seja excluído. Então, por exemplo, assim, ela me disse, um site de internet, por exemplo, ela não pode dispor para os alunos, porque ela sabe que tem alguns que não têm acesso à internet, entende? E aí ela pensa assim, por que que o aluno que tem acesso à internet vai ter uma atividade diferente daquele que vai levar atividade impressa para a sala de aula, tá? Só isso vocês pensem que já é um problema. E já entenderam que existe, se ela quisesse fazer essa diferenciação, teria que ter duas atividades diferentes. Entenderam? Ela teria que trabalhar diferente. Então, esses lápis, o que que ela me disse que usa de materiais? Lápis de cor, canetas hidrocor, revistas, folhas de ofício, em algum momento, atividades ao ar livre, quando dá. Em alguns momentos, desenhando na areia, no chão, coletando materiais orgânicos para a produção dos trabalhos, né? Fazendo trabalhos de cunho exploratório. É o que funciona melhor. Pode passar. Agora, não é fácil, não é nada fácil isso. A professora 2, então, que trabalha com crianças dos anos iniciais, ela disse que as propostas têm que ser cuidadosamente explicadas. Porque quem vai explicar? Imaginem crianças que não sabem ler, por exemplo. Então, a tarefa tem que ser super explicada para o pai e a mãe ler e explicar para a criança o que ela tem que fazer. Perceberam? Porque, assim, às vezes a professora não pode mandar um vídeo também, porque não tem suporte para as crianças assistirem depois. Então, alguns vão assistir e outros não. Então, a opção é por mandar escrito. Então, tem que ser muito bem claro, não pode restar dúvida nenhuma sobre o trabalho, tá? Porque isso pode impedir a realização. E mais, os pais vão se dirigir à coordenação e vai gerar um monte de mensagens de WhatsApp, de Facebook, para resolver a questão, tá? Um outro problema é a impossibilidade de acesso dos alunos à internet para pesquisar em sites, como eu falei, né? Então não tem essa de passeio virtual por museu, de galeria de arte, entenderam? Nesses dois casos estudados, tá? Eu não posso dizer que isso seja geral, porque vi outros, né? Inclusive ex-alunos que são professores que me dizem que eles conseguem fazer, né? Trazem, convidam os artistas para participar da aula. Tem outras experiências, tá? Depois eu vou divulgar para a Daniela, que a gente vai fazer agora em outubro, alguns mini cursos
tá? E que a gente vai convidar algumas pessoas, e aí eu passo para ti o convite para te divulgar, tá? De algumas experiências que as pessoas estão tendo, algumas discussões sobre as questões das artes visuais, tá? Algumas buscas, algumas produções de forma bem pontual, a professora diz que é possível fazer, tá? Mas não pode utilizar isso de uma forma ampla e para todos os alunos, tá? Pode passar. Então, aqui é um exemplo de atividade, porque essas atividades têm que estar dentro de um espaço de uma folha, no máximo, não pode ser duas, nem 1,5. É uma folha, tá? O tamanho da letra era, se não me engano, Arial diz, é tudo segundo o modelo. Tem um modelo para isso, tá? Tem que colocar um exemplo de atividade, porque senão pode correr o risco de não entender. E tudo tem que ser muito explicado. Ó, para essa tarefa, não utilize tesoura, apenas rasgue pequenos pedaços de papel, tá? Agora vocês vão ver um dos resultados dessa atividade. Pode passar. Ela me cedeu essas imagens. Dá para ver até que esses papeizinhos, eles não, nem estão colados, né? Parece que eles foram rasgados e dispostos, né? Tá? Que pode ser também em função dessas questões de materiais. Mas assim, está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Só que não se sabe muito bem. Por exemplo, será que foi a criança que fez? Entenderam? Porque não tem acompanhamento, a aula não ocorre, ela não é síncrona, né? Pode passar. Então, além disso, essas propostas devem ser acompanhadas por planos de aula. Vocês imaginem cada aula dessas. Ela tem um plano de aula. Que eu sei que vocês vão me falar, mas aqui no estágio a gente tem que fazer plano de aula. Ok, mas no estágio vocês vão ter uma turma só e vocês estão no estágio. Tá? Agora vocês imaginem um professor com 39 turmas, gente. 39 atividades diferentes, 39 planos de aula por semana. Tá? E tem que acompanhar a tal da BNCC, que é outra discussão, né? Já teríamos outras coisas para... Bom, então, a devolutiva das tarefas das 8 turmas dessa professora 2 do município, tá? Que ela disse que cada turma tem mais ou menos 20 alunos, é feita por meio de fotografias. Então, o pai ou a mãe tira a fotografia, manda para o e-mail da professora. Então, chega a mais de 80 e-mails semanais com essas atividades, considerando que alguns alunos não enviam por motivos diversos. E esses trabalhos que chegam precisam ser controlados, anotados, tá? Tudo que chega tem que ser anotado numa tabela que se transformam em relatórios. Esses relatórios são repassados à escola para coordenação, constando o nome dos alunos que não entregam as atividades. Além disso, tem os trabalhos específicos para os alunos AEE. Ela me disse que ela tem 10 alunos do 1º ao 4º ano, 10 alunos com necessidades especiais, tá? E os arquivos para esses alunos que são diferentes, os planos são diferentes, porque cada aluno tem, né, uma necessidade especial. Então, o que serve para um aluno, ou talvez o que ela planeja para aquela turma, aquele aluno não faça. Então, ela tem que fazer um outro plano. E tem outro plano de aula e tem outra aula. Então, isso também tudo é acompanhado por uma professora auxiliar. Pode passar. Esses relatórios vão ser repassados à ESMED, né? E vão ser identificados os alunos que não realizaram, e tem estudos compensatórios afinal durante o ano que aconteceram no final do ano passado. Tá? A professora fala assim, ó, parece que estamos ensinando dentro de uma fábrica, todos do mesmo jeito, professores e alunos em perfeito funcionamento. Quem não se encaixa nisso está fora. Às vezes me sinto uma postileira.
E ela conta, assim, que não existe uma discussão conjunta com a SMED, né? Por exemplo, o que nós vamos adotar na escola? Não, tipo assim, façam o que vocês quiserem, desde que nos mandem os relatórios, né? Essas questões. Então, assim, não existe um planejamento a nível municipal de trabalho com ensino remoto emergencial. É o que nós vemos aqui em Pelotas. Não existe. Pode passar. Bom, então essa questão da performatividade, né, ela já está agindo, né, como uma forma de controle sobre os fazeres docentes, né? Então, quer dizer, se os alunos não respondem às atividades, isso acarreta, né, como um parâmetro de baixa produtividade ou de resultado para professores. Então, ou seja, se os alunos não fazem as atividades, é porque quem é o culpado? Porque ninguém vai atrás para saber, o familiar está com Covid, a criança mora com a avó não sabe entrar na internet, a criança tá, sei lá, não se sabe, mas recai sob a cabeça do professor. O professor se torna responsável por essa aparente ineficiência, né, do processo. É o que a gente ouve, inclusive esse é um discurso que a gente ouve na televisão, né? Então, como essa é a questão? Uma das principais qualidades da escola pública, segundo Nova, é a possibilidade de instaurar narrativas partilhares e culturas de diálogo. E como que nós vamos fazer isso nesse período de pandemia? Dessa forma, com acesso remoto, tá? Então, o que tem se usado é o Google Meet, né? É o WhatsApp, é o Google Classroom como ensino, que ainda é uma plataforma, e é uma das únicas que foi uma plataforma pensada, né, para o ensino, mas pelo que a gente conversa com os professores, não é algo que resolva ou que funcione na maior parte das vezes. Pode passar. Então, o professor 1 relata que utiliza Google Classroom, Google Meet, aplicativo de mensagem de chamada de voz, WhatsApp, tudo por meio do smartphone, tá? Então, há uma diversidade de mídias. Vocês imaginem esse professor que tem 39 turmas de diferentes anos, o volume que deve chegar de mensagens para ele o tempo inteiro, né? Ele diz que existe um coletivo de professores de arte na cidade onde ele trabalha e eles trabalham então de uma forma coletiva, que eu achei maravilhoso isso, né? Então eles utilizam a mesma aula. É claro que isso é bom, né, para ajudar no trabalho do professor, mas por outro lado fica um pouco, né, de sobressalto a questão das individualidades, ou será que aquilo que funciona para aquela escola, que pode ser da zona rural, será que ela funciona bem aqui para a zona central? Enfim, nós teríamos alguns questionamentos para fazer, mas é a forma que eles se encontraram, né, de organizar. Então, ele ensina pelo Meet, né, com 10 a 30 alunos. Ele acha bastante difícil trabalhar com os alunos pequenos de primeira série, mas considero que são bons os resultados, né? Então, ele utiliza o WhatsApp e também o Classroom. Pode passar. Para a professora 2, né, as atividades assíncronas, que foi uma dessas que eu mostrei para vocês, colocam o professor na vitrine, tá? Não é a mesma coisa que entrar para dentro da sala de aula e realizar a produção junto aos alunos, é isso que ela fala, né? E que as aulas, as atividades síncronas são mais frustradas, variam muito, né? O professor fala que toma gelo das turmas e outros participam com mais assiduidade. Isso a gente passa também, né, aqui na universidade, com as aulas síncronas, né? Em relação à exposição das atividades do professor no Facebook, a professora 2 diz que se sentiu bastante vulnerável porque todos têm acesso, pais, né, SMED, todo o pessoal da escola, e tu fica suscetível a críticas o tempo inteiro.
tá todo mundo olhando teus planos de aula, tuas aulas estão lá, né? E acaba que a SME diz que interfere bastante, né, nessas atividades, né? Por vezes manda corrigir, quer o retorno, né, dos professores. O que ela acha que é um hipercontrole gera um hipercontrole do seu professor e um permanente estado de tensão. Pode passar. Pode passar. Não sei se vocês querem conversar um pouquinho. Sobre o que a gente falou até agora. Tem alguma pergunta? Gente, perguntas, dúvidas, colocações. Acho que muito do que tu traz, né, Maristânia, assim, está sistematizado pela pesquisa, né, em torno de conceitos que são bastante preciosos, bastante valiosos, né, que nos oferecem uma grade conceitual bastante interessante para a gente pensar esse ensino remoto, e de um certo modo nós já estamos cercando um pouco, né, essa discussão, porque, como eu te mandei a programação, esse seminário ele começou com as experiências de estágio dos alunos dos cursos de artes visuais que no semestre passado já estagiaram nessa situação de ensino remoto, né? E na semana passada nós tivemos conversa com o Rafael Goulart, né, que é teu orientando, e com a professora Luciana Cosa, que trouxeram alguns relatos também sobre tudo que está acontecendo, né? Eu acho que o que a gente pode falar é o tudo que está acontecendo em termos de ensino remoto nas artes visuais. E a gente vê que essa apreensão, ela algumas coisas se diferenciam, né, nas secretarias de Rio Grande para Pelotas, mas a gente vê assim que a agonia, o desespero, de um certo modo, esse mal-estar, né? Lembrei muito, enquanto tu falava, fiquei lembrando daquela pesquisa que o Jarbas fazia, né, sobre o mal-estar docente. Eu fico pensando, fisicamente estamos esgotadas, né? Sentado o dia todo, né? Emocionalmente e psicologicamente não tem como não estar também, né? Então fiquei pensando um pouco nessa cobrança, e performatividade talvez seja uma palavra, não uma palavra, mas um conceito, né, chave para a gente pensar a produção docente, né, nesse momento, assim. Eu tenho um monte de pergunta. Não sei como é que tá o Vivi, como é que tá o chat. Ó, a gente tem uma colocação da Dayana aqui. Se fala muito do ensino remoto e como os professores se desdobram para usar as plataformas. Claro, não podemos deixar de destacar as desigualdades, por exemplo, nas comunidades carentes, né, e com acesso à internet, né? Pensando nesses suportes, né? Dayana traz uma pergunta super necessária aqui. Pensando nesses suportes, quem foi o suporte do professor durante o ensino remoto? E acho que essa é super interessante para a gente pensar, porque nos colocaram em um regime de ensino remoto, né? Muitas vezes confundido com uma EAD, né? E a Maristane tem experiência na EAD, assim como eu. E a gente sabe que na EAD tem toda uma estrutura, né? E todo um aporte que não temos agora, não estamos tendo agora, né? Nessa modalidade. Verdade. E ela fala, né, desse esgotamento também, entregar os relatórios. Isso também a gente viu bem forte na fala do Rafa e da Lu na semana passada. Eu me apavoro com isso aí, porque assim, ó, hoje tem aplicativos, tem coisas muito fáceis aí dentro do Google mesmo, né? Que é possível se fazer tabelas, fazer gráficos, pode inserir os dados ali, eles mesmos
produz ali, né, no aplicativo. Não sei, então, por que que o professor tem que executar tarefas tão burocratizantes, entenderam? E, tipo, meio para justificar, dizer que o professor não trabalha, né? Agora vamos começar a trabalhar, né? Agora vamos começar a trabalhar, como se não. Então, tem coisas que a gente não entende. Eu acho que é apenas uma continuação de um processo que já tinha se iniciado e que agora ele se torna mais... Que é essa palavra que eu estou usando aí, tal do paroxismo, né? Que é uma dor intensa, é alguma coisa que te afeta profundamente. Maristane, um prazer, né, revê-la, né, eu e a Maristane somos contemporâneas, a minha orientanda também foi a professora Tânia Porto, né, uma querida aqui no mestrado, e lembrando um pouco das nossas discussões lá na salinha, né, quer dizer, a Tânia sempre pesquisou a tecnologia, né, começa com a inserção da televisão nas escolas, né? E como a gente custou para tomar esse tema como um tema da educação, né? Eram sempre experiências pontuais. Aqui em Rio Grande a gente teve o projeto Escuna, que foi aquilo que exatamente tu relatou, né? Os laboratórios acabaram ficando sem manutenção e foram se perdendo, né? E, na verdade, a gente hoje tem esse smartphone e esse nosso aluno ciborgue, né? E o que a gente fez com isso, né? A gente, num primeiro momento, a gente disse, é proibido usar, né? A gente tinha caixinhas nas escolas onde as crianças botavam os smartphones na proibição. E aí eu fico pensando que talvez ninguém saiba, né? E os pesquisadores da tecnologia não foram chamados para pensar esse ensino, foi meio na tarefa, entendeu? Achando assim, eles estão em casa, então eles não estão fazendo nada, então vamos dar planilha para que os professores... E a educação, de novo, ela não se apropria da tecnologia como ela tem que ser, né? Ela é muito... a palavra não é profissional, mas ela é muito amadora, ela é muito gambiarra, entendeu? Se a gente faz, por isso o nome lá do nosso projeto, Gambiarras Docentes, né? Porque a gente está isso aí, a gente está muito no improviso. E acho que precisamos discutir, inclusive a universidade, precisa se apropriar do conceito da tecnologia, e é uma coisa que eu e a Dani estamos discutindo dentro da universidade, de trazer a tecnologia, como tu diz, as ferramentas para a discussão da formação de professores, né? Mas o letramento, como tu coloca, a gente precisa saber muito mais do que usar, a gente precisa se apropriar delas, né? Então, queria te ouvir falar também, assim, não sei se tu vai falar num segundo momento, mas será que tem luz no final do túnel? Será que a gente tem esse espaço para discutir dentro das nossas universidades a tecnologia, a palavra inovação, que hoje aparece na BNCC, né, que está de novo nos invadindo com habilidades e competências, né? Eu acho que esse espaço existe para discussão, né? Principalmente eu vejo dentro do pós-graduação, eu acho que sim, porque chegam ali pessoas interessadas como tu, chegou naquela época, né? Interessada lá em trabalhar com a questão do rádio, né? Que tu fazia o teu projeto já naquela época, maravilhoso, né? Que a questão não era propriamente a tecnologia, né? Mas era como que aquilo se possibilitava como uma mídia, né? De interação entre esses alunos, né? Era uma coisa maravilhosa. Então, essas discussões, eu até acho que nos pós-graduações até tem mais espaço, mas dentro dos cursos, né, de graduação é meio assim, ó, toca em frente, vamos fazer, mudou, agora não é mais assim, é de outro jeito, né? E hoje se questiona até para nós, professores, se nós achamos que as nossas disciplinas poderiam funcionar numa forma EAD, né? E essa pergunta, para mim, me sinaliza já algum rumo que isso possa ter, né? Me sugere algo. Mas eu acho que a questão assim, mais importante de
tudo, é o acesso ainda, Viviane. Assim como talvez seja ainda a falta de alimentação no Brasil. É um problema. Quando eles falam, por exemplo, que os alunos não estão na escola, como que eles vão se alimentar? Vocês imaginem, se a escola é vista como um espaço só de alimentação, vocês imaginem aonde que fica o papel do professor. Muito difícil, né? Muito difícil a gente pensar sobre tecnologias digitais, por exemplo, enquanto tem pessoas que estão, né, morando na rua, que tem. Então, essa realidade, esse pós-digital, ele existe para alguns, para outros não, embora todos estejam compartilhando desse contexto, né? Porque o morador de rua também ele sofre todas as questões relativas às tecnologias digitais, à ubiquidade, a tudo o pós-digital, só que ele não tem acesso, em geral, a tudo isso. E os nossos alunos, a maioria, também não tem acesso, né? E não há ninguém que esteja se preocupando com isso. Isso não é uma preocupação. A preocupação que eu vejo aí no poder público é dar um jeito de resolver isso. Bom, então ele não tem acesso à internet, então manda uma folha impressa para ele. É por aí. Daniela, tu irias falar alguma coisa naquela hora? Não, a Vivi fez uma colocação que era algo que eu tinha anotado aqui, né? Temos a privação e depois, né? Quais as reflexões vêm depois dessa privação, assim, tentando pensar se é possível, né? Como nós abrimos a fala, assim, se é possível pensar em alguma positividade, em alguma coisa que nos fique disso tudo. Penso que sim, né? Acho que quando tu fala e vai trazendo esse diagnóstico, acho que a colaboração, de um certo modo, né? Uma vontade de estar junto, e eu vejo o esforço dos professores e das professoras, e claro, né, eu tô falando e me coloco junto, né, porque tô nessa situação, mas nós ainda estamos numa situação mais confortável, com estrutura, né, enfim, mas eu fico pensando que lá no grupo, no Maloca Pandêmica, nós temos vários professores e professoras da rede que estão participando da pesquisa, que que participaram de um projeto de extensão conosco no ano passado. E todos muito motivados e motivadas ali, né, todas a participar e pensar, vamos pensar uma prática. Então, tu vai mostrando assim, eu fico... Tá todo mundo sobrecarregado, eles estão passando, tá todo mundo passando por um controle excessivo e absurdo, né, e absoluto, e ao mesmo tempo tá todo mundo tentando fazer alguma coisa boa, tá todo mundo acreditando nisso ainda, né, nessa educação, assim. Eu sou talvez um pouco romântica em relação à educação, mas acho também que é preciso ser, né, é preciso cultivar um pouquinho dessa esperança, porque lembrei do Kant quando ele fala, né, que a revolução, ela só se mantém, ela só é possível porque há esperança, né? E eu acho que a gente tem que cultivar um pouco isso, senão as coisas não vão para frente. Mas é lógico que a crítica, ela é absolutamente necessária, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Temos a privação. Quando que eu estou pensando lá no meu tempo do Dunas, quando eu era professora lá no Dunas na Educação Básica, tinha a sala de informática, né? Muito nisso que tu e a Vivi estão falando, assim, teve todo esse aparato, não sei o que, na escola. E o que era a aula de informática? A professora levava a criançada para lá, né? E eles ficavam jogando paciência, ficavam não sei o que, nem o Paint, nem o Paint ficava ali para desenhar. E agora eu fiquei pensando, poxa, como assim? Nunca me ocorreu fazer uma visita virtual, né? E isso dessa lei da proibição dos celulares, a gente não... Será que a gente vai favorecer mais isso? Porque estando na escola, tem a conexão, parece que tem um medo, né? Eu estou pensando assim, não estou fazendo a crítica aos docentes, estou pensando na educação enquanto sistema de um modo geral. Parece que tem um medo, né? Uma disputa. Tá tudo ali, tá tudo na internet, né? Tá tudo ali. Parece que estava falando da história das imagens, lembrei agora. Parece que tudo que foi produzido visualmente tá disponível. E aí dá uma nervosa. Como que eu acesso tudo isso, né? Qual uso eu faço disso tudo? Mas Dani, eu acho que não tá tudo na internet.
A gente acha que tá, tem um monte de coisa que não tá lá. Exatamente. E não tá tudo, né? É que existem muitos mitos em torno disso, entende? Por exemplo, um deles é que todos tinham acesso à internet. O outro era assim, ó, que todo mundo sabia mexer com isso, sabe? Todo mundo. Só que assim, ó, existe uma diferença enorme entre um aplicativo, que é uma forma muito mais instantânea, muito mais usual, do que, por exemplo, tu enviar um e-mail. Existem passos para chegar nisso. Então depende da atividade que tu for fazer, ela é complexa também, né, em termos de tecnologia, ela não é acessível a todas as pessoas. Precisa aprender para fazer isso, né? E eu acho que a questão fundamental, assim, falando nisso que a Dani tratou, é que a vida não está na escola. Tá? A vida não está na escola. Então, o smartphone é algo da vida. Então, ele não está na escola, não cabe. Não cabia. Porque tudo isso vai ter que mudar. A minha concepção é que não conseguiremos mais ser iguais ao que éramos antes, em termos de escola. Muitas dessas práticas, elas vão ser incorporadas. Não tem como. Além do fato de que certas, né, questões já estão sendo apropriadas pelos governos. Então, eles já estão pensando em horário integral de aula, né, de um sistema remoto, uma parte presencial e por aí vai. Mas a questão das tecnologias já nos estudos, já que a gente vinha desde aquela época, a Viviane lembra, era isso. As pessoas usavam no cotidiano, usavam na vida delas, mas assim, para usar pedagogicamente, não existia possibilidade disso, tá? Que eu acho que é uma grande desvinculação entre a vida e a escola. A questão fundamental para mim é essa. Por isso que os estudos sobre imagem, por exemplo, a cultura visual, começa a valorizar, né, todos os tipos de imagens disponíveis. Acho que tudo isso traz uma vida, né, uma vida para a escola. É por aí. Mas podemos continuar ou a gente pode depois retomar mais alguma questão? Podemos sim. Porque eu acho que eu já estou me estendendo demais, né? Não, a conversa tá boa. Tu que manda. Queres voltar para a apresentação, então? Então tá. E então o Han, né, que é um filósofo, ele é de origem coreana, mas ele estudou lá na Alemanha. Ele fala, já estou falando o que vem por aí agora nesse próximo slide. Ele falava da sociedade da transparência, né? Então essa sociedade da transparência, ela deu lugar a uma sociedade da vigilância hoje. Então essa transparência, ou seja, onde tudo é visto, né? Ela virou também uma forma de controle ao modo de um panóptico, né? Que é tratado lá nos estudos do Foucault, né? Ou seja, um sistema que observa, que tudo vê, né? E que controla também ao modo das plantations, né? As plantações lá que existia, né? Um cara lá que cuidava todo o processo de plantação lá na colônia, né, da escravidão. Ele ficava no alto e ele conseguia ver todo ao redor, tudo que estava acontecendo. Podemos continuar com a apresentação, se quiserem. Então, esses regimes aí de visualidade que a gente está falando, pode colocar, Felipe. Eles também trabalham, eles mexem com essas questões da própria percepção da gente, né? Ele já estava aí, acho que já estava falando do Han, né? Então, é uma discussão isso, que o professor ele tem que utilizar os seus próprios recursos, né? Porque a mantenedora nada lhe fornece. É isso que o professor estava falando. Então, as contradições que recaem sobre o professor são enormes, né? Isso aí já vem sendo discutido há muito tempo, né?
mas recai sobre o professor, né, uma enorme responsabilidade, e ele vive nessa gangorra profissional e emocional, né? Então, o Nova e Alvim vão falar que a resposta dos sistemas nacionais de educação foi muito frágil e inconsistente, né? Ministros e autoridades públicas dependiam de plataformas e conteúdos disponibilizados por empresas privadas e nem mesmo conseguiram garantir o acesso digital a todos os alunos. Então, o Nova fala que foi graças aos professores, tá, que foi possível se estabelecer esse ensino remoto emergencial, tá? Se não fossem os professores, a gente viu aqui no município mesmo, se não fosse a organização das escolas, porque ficou tipo assim, ó, façam o que vocês quiserem, deem aula como quiserem, porque nós não vamos dar nenhuma plataforma para vocês, nós não daremos nenhuma condição a mais do que vocês têm, e vocês vão ter que ensinar da forma que puderem. Resumo, foi isso. E os professores, eu acho, né, pelo que eu tenho visto, que estão se esforçando, sim, além do que podem. E isso eu tenho visto, acompanhei no estágio dos meus alunos agora, no semestre passado, tá, que fizeram estágio também na forma remota, e toda a problemática que envolve o acesso às plataformas, o acesso dos alunos às atividades, que, né, a gente pode compreender isso, que apesar da pessoa investir muito de si, o retorno não é tão grande. Mas há um esforço sim. E não dá para dizer que nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Está ocorrendo ensino, está ocorrendo aprendizagem. E a gente não pode comparar com algo que é presencial, de forma alguma. Não dá para pensar da mesma forma. Pode passar. Então, em relação ao ensino de artes visuais, tá? Nós temos especificidades, tá? E quais delas eu estou falando, né? As materialidades, então, se tornam bastante reduzidas, né? As propostas que a gente dá para os alunos têm que ser muito enxutas, muito bem explicadas, tá? E por isso, em virtude dessa explicação, às vezes exagerada, eles se tornam fechados também na compreensão, né? Porque tu não pode deixar muita coisa aberta, muita coisa para a imaginação, às vezes, porque senão o pai vai pegar aquilo e vai dizer, mas o que é para fazer? A questão, né? O que é para fazer? Não vai entender. As interações, às vezes, são distantes, os acessos são limitados, né? Então, a gente está realmente nesse processo do remoto. Tem que considerar isso. Talvez, então, talvez sim a educação através da arte pudesse ter ajudado a melhorar essas possibilidades para o que a gente está vendo hoje, né? Maior criticidade em relação ao consumismo, a presença das tecnologias na nossa vida, imaginação, invenção para criar melhores futuros para a nossa sobrevivência, adaptação à reclusão, né? Importância da arte na escola. A gente sabe, reconhece hoje, que a arte na escola foi e continua sendo marginalizada, né? Que há ainda uma elitização de determinados conhecimentos dentro da escola, alguns são mais privilegiados, são mais valorizados, podem olhar pela própria BNCC, né? Aonde que foi parar a nossa área de artes, que era uma área de conhecimento específico, hoje ela virou um componente, né? Então, dessa forma que nós estamos tendo o ensino remoto, né, a gente vê que a educação necessita de relações humanas e interações sociais, e elas podem acontecer virtualmente, né? Elas são diferenciadas, mas a gente não vai conseguir realizar isso unicamente de uma forma contingente, continente e em distanciamento social. Não poderemos fazer isso somente dessa forma. Nós ainda precisamos nos encontrar presencialmente de alguma forma. Porque esses meios tecnológicos mais avançados, inteligentes que sejam, eles
não são suficientes para a gente conseguir desenvolver certos processos educativos que dependem dessa corporeidade do professor, daquela corporeidade do aluno, da nossa humanidade presente, né? Não podem substituir. A presença humana em relação é fundamental para as nossas vidas, ainda é, nesse momento. Então, as tecnologias digitais, se forem, elas são excelentes e a gente já não vive mais sem elas. Mas talvez o processo de educação não consiga ocorrer de uma forma melhor ou mais exitosa somente de uma forma remota. Então, esses referenciais teóricos estão nesse texto. Se vocês quiserem depois consultar, acho que podemos passar. E gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade e responder a Dani, né, o que nós estamos fazendo. Então, eu digo que estamos sobrevivendo, eu acho, em todos os sentidos, estamos sobrevivendo em meio à pandemia, sobrevivendo em meio ao ensino remoto. Não temos uma educação à distância, porque isso é uma modalidade, né, de ensino muito particularizada, ou seja, quando a pessoa ingressa num curso de EAD, modalidade EAD, ela sabe que ela vai estudar à distância, é totalmente distinto da escola, né? Então, eu vejo assim, que a gente está tentando, né, sobreviver no meio disso tudo, muitas aprendizagens, com certeza, nós vamos depois conversar sobre isso daqui a uns anos. Não sei se o mundo, né, voltará a ser o que ele era antes. Acho que as práticas educativas dentro de sala de aula vão mudar, porque nós não vamos poder desconsiderar isso que a gente já viveu até agora, seria como apagar. E continuamos, se vocês quiserem conversar mais algum aspecto, ou tem alguma outra questão, estamos aí. Para mim, essa discussão é bastante cara, né? Sobretudo no que tange a corporeidade e essa presença, né? No grupo de estudos outro dia nós conversávamos um pouco sobre isso, assim, o quanto de esforço a gente precisa fazer para que aconteça um encontro, né? E eu falava, nós estamos distantes, mas distantes só fisicamente, né? E como que o meu corpo toca outro corpo, né? Pensando numa lógica de afetos, assim, de contágios e contatos, né? Pensando no Spinoza também. E tudo isso está bastante difícil. Uma coisa que eu anotei, né, Maristane, que eu acho assim, quando a gente para analisar tudo isso que está acontecendo, né, e tu fala de uma certa forma de um descomprometimento, nós poderíamos falar da Secretaria de Educação de Pelotas, mas não necessariamente só essa secretaria, né, a de Rio Grande, ou enfim, qualquer outro lugar que organiza essas práticas educativas, ou que deveria pensar e promover algum tipo de estrutura para os nossos docentes, quando não faz isso, mas ao mesmo tempo sobrecarrega nos mecanismos de controle, eu acho que isso já está falando muito da educação que está aí, né? E eu acho que eu me sinto confortável de falar isso aqui contigo e com a Vivi, né? Porque eu sei que tu é uma professora que acredita na escola, né? E que está ao lado da defesa da escola, né? E somos das artes, e acho que não tem nenhuma outra área do conhecimento, vou puxar a brasa para minha sardinha, que tem tanta potência na escola para fazer, para ser um crivo de pensamento, né, uma virada de chave aí desse nosso sistema educacional. E a gente vai fazendo essas nossas micro-revoluções. E esse esforço todo dos professores e das professoras agora, eu acho que a gente pode entender assim, né, como micro-revoluções. Então, assim, uma coisa que para mim está bastante forte, que eu tenho pensado muito, é isso. Se intensificam, né, como tu falou, esses mecanismos todos de controle, da performatividade, mas a discussão que deveria ser política do conteúdo, de propor, tá, e agora, como que a gente faz, né? É isso, como que a gente vai fazer?
temos um problema, como vamos fazer? Né? Quando a gente não faz as nossas perguntas, quando a gente não cria os nossos problemas, a gente resolve o problema dos outros. Né? A gente resolve os problemas que os outros nos criaram. E às vezes esses problemas que os outros nos criam, eles ganham um volume tão grande que beira quase ao não consigo, não dou conta, não vai mais, porque é sobre-humano, né? E é na esteira da sobrevivência mesmo. É bastante pesado, né? Pensar tudo isso é bastante forte, mas absolutamente necessário. E eu acho que não tem outra resposta que não seja pelas vias da formação estética, pela arte, de encarar isso tudo como um problema que a gente pode devolver, né, enquanto um problema poético, artístico. Eu sei que tem fome, eu sei que não tenho acesso, mas a gente não vive, a gente precisa viver um pouco de nutrição estética também, né? E aí, lá no comecinho da tua fala, porque agora nessa segunda parte tu traz um pouco dessa especificidade do ensino das artes visuais, que é algo também que a gente tem cercado, tentado pensar até para os estágios, né? E uma das coisas que a galera fica perguntando é, tá, e aí como é que eu vou dar aula de desenho, né? Como é que as crianças não têm a tinta em casa e não têm quais possibilidades, quais saídas eu encontro para isso? E lembrei da Natasha na semana passada contando que a câmera dela estava numa atividade de residência pedagógica e a câmera dela não funcionou e ela teve que dar uma instrução de fazer origami sem a câmera, né? Então, assim, como que a gente dá conta de, por exemplo, como que eu trabalho perspectiva? Como que eu trabalho esfumato? Como que eu enfim, né? Não trabalho. Como é que é isso? Né? E aí eu anotei assim, qual é a materialidade da sala de aula? O que está lá na escola? O que está lá na escola que é absolutamente indispensável para a educação? E o que está lá que a gente não precisava ter? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Assim, eu assim já responderia desde a época que eu ainda estava na escola. Para mim, não precisava sala de aula daquele jeito que era. Tanto que eu sempre neguei a sala de aula. Eu trabalhava mais fora da aula do que dentro, né? E aí eu me dei por conta disso, assim, porque todas as experiências que eu achava as mais legais, assim, eram as que eram fora da sala de aula. Então, a sala de aula daquele jeito, com aquelas classes, aquelas cadeiras, eu acho que aquilo ali tá fora, aquilo ali já não precisa mais, né? E eu acho que a gente teria que pensar em outras organizações, primeiro da sala de aula, tá? O espaço da escola, ele precisa modificar. O que não muda, a interação entre as pessoas ainda é necessária. Ainda necessária. Isso não pode ser substituído ainda, né? Esse diálogo frente a frente, né? essa gestualidade, o corpo, a presença, né? A energia da pessoa, o que ela fala, a entonação da voz, isso não tem. Quando a gente pensa, o pessoal está dando aula de dança e teatro. Imagina o desafio que deve ser trabalhar com isso. Estamos fazendo, nós temos que fazer, nós temos que nos recriar com isso. Então, acho que sim, muita coisa vai ser incorporada à escola, nós vamos trazer coisas novas, né? Eu acho que as pessoas perderam o medo das tecnologias que tinham, né, naquela época, Vivi, que a gente via. Eu acho que hoje todo mundo, sabe, está mexendo com isso, né? Essa coisa da alfabetização tecnológica, ela veio pela própria necessidade. Então, as pessoas estão usando isso. Estão fazendo vídeos, seja lá como for, entenderam? Estão se comunicando dessa forma. Mas ainda precisamos, porque somos humanos, eu acho, que ainda nós temos essa corporeidade, né? Então, nós precisamos ainda dessa interação. Se ela vai ser com máscara, sem máscara, tomara que todos com vacina, né? Mas
como que vai ser isso. Eu não, por enquanto, não estou vendo outra, né? Eu acho que a gente está vivendo outros momentos, mas eles ainda são emergenciais nesse sentido. A Rafaela está falando isso, né? Ela sente falta da presença da humanidade, do contato, dos afetos, né? É muito fácil ficar no modo automático dependendo de uma tela, pode ser, né? Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas adultas, né, parece que a gente nem sente tanto isso, a gente não sente tanto. Mas eu acho que com crianças e adolescentes isso é mais forte, sem dúvida. Eu acho que talvez esse seja um dos desesperos do pessoal que está no estágio agora, porque parece impossível. Parece uma impossibilidade, assim. E a Rafa, ela é uma das alunas que ela tá sempre falando assim, nossa, gente, imagina a gente fazer tudo isso no presencial, imagina o que a gente não vai fazer quando a gente estiver no presencial, né? Porque a Rafa, eu acho que se eu não estou enganada, mas assim como tantos outros alunos e alunas, né, entrou ano passado na universidade e não experimentou a universidade, né? Não experimentou o ensino superior, não experimentou o prédio das artes, os laboratórios, enfim, tem uma certa frustração em relação a isso também, né? Uma expectativa, mas a gente está vivendo o que dá, né? Lembrei da Inês, Vivi, que é uma professora da rede. A gente faz com o que tem, a gente faz com o que tem, né? E esse com o que tem, né, Maristane, é uma coisa que a gente já faz nas artes. Né? Eu lembro, eu sempre conto essa história, então a pessoa já está cansada disso, mas eu lembro que eu estava trabalhando no Dunas e aí fui fazer uma atividade com tinta e peguei uma caixa de tinta que tinha lá no almoxarifado, não sei o quê. Quando eu levei para a sala de aula e abri aquele negócio, a tinta estava podre. E a gente teve que colocar as caixas inteiras de tinta fora, porque a secretaria tinha mandado tinta podre para a escola. E eu não tinha tinta para trabalhar. E aí? Né? Então, assim, essa desmaterialização da arte e as tecnologias atreladas a isso, o quanto nos abre de leque para que a gente só precise de um corpo. Na aula, no encontro passado do seminário de estágio, eu falei, o Rafael falava, tem um sempre não sei o quê, tem um sempre não sei o quê. Eu brinquei assim, não, levem um rolo de barbante. Tenham um rolo de barbante. Porque é mais ou menos isso, assim. A gente só precisa do corpo, né? Corpo, vontade, presença. Lógico, tô sendo muito romântica aqui, tá? Mas o quanto esse corpo ele é necessário, né? E o quanto nas artes ele faz falta. Não sei. Não tem como, né? Não tem como ter educação nesse sentido. Eu tenho visto os professores montando verdadeiros estúdios dentro de casa, né? Eles separam para fazer gravações, eles pintam, filmam ao mesmo tempo que estão fazendo atividade, estão desenhando, estão filmando, né? Ficam com o smart fixo, né? Compram aqueles sistemas, aqueles cavaletes, aqueles do Ring, que vocês falaram, né? Do anel. Gravam aulas, produzem esses materiais. Imaginem produzir as aulas, né? Então, eu acho que sim, estão todos se recriando, só que existe um sofrimento, eu acho que é isso que eu estou falando, existe todo um paroxismo nessas relações, né, que é uma coisa angustiante, que é alguma coisa que está acarretando um sofrimento, um adoecimento, né, e uma medicalização muito grande da parte dos professores. Isso a gente não pode esquecer. E isso não tem como romantizar, entendeu? Essa burocratização da atividade do professor, essa necessidade de um monte de relatórios, né, esse trabalho burocrático excessivo, extenuante, ele vai consumir anos de vida dessas pessoas que estão trabalhando. Com certeza. Claro, talvez quem tenha 20 horas consiga ficar mais ou menos bem, mas assim, quem tem 40 horas, 60 horas, como que está sobrevivendo em meio a esse caos? Mas vamos lá. Precisamos pensar como que a gente vai se cuidar, né, na emoção depois de tudo isso. Quando a porta abrir,
o que que vai brotar, né, Maristane? Porque a gente está num processo de negação meio tarefeiro, né? Fazendo. É. E daqui um pouco a dor vai aparecer, né? E ela aparece como doença, ela se materializa aí em dores de cabeça, em enxaquecas e outras doenças que a gente pode denominar, né? E a gente vê não só os professores, os alunos adoecidos e nós, professores adoecidos, né, na escola. Né? Como é que a gente... O que a gente vai... quais serão as nossas estratégias para o período pós-pandêmico? Assim, né? Muito mais do que o conteúdo. E aí pensando, né, de como a gente vai usar a tecnologia para nos ajudar nesse período também. Porque se a gente nos ajudou a preparar a aula, como é que ela pode nos ajudar para acalentar nossas emoções? Será que pode? Não sei, eu só estou jogando, né? Mas como que a gente... Eu me preocupo muito como que a gente vai se apropriar, né? Porque, como disse a Daniela, se a gente não se apropria, outros lançam o problema para a gente. Hoje tu tem a telemedicina, hoje tu tem a IA entrando aí, né? Que está te lendo o tempo inteiro, a questão da ubiquidade. Mas como que a gente vai se apropriar até para dizer, olha, assim não dá, assim eu não aceito, entende? Porque quando tu não conhece, tu não tem consciência, e lembrando Paulo Freire, né? Tu é tomado por aquilo, né? Tu não tem controle. E tu não tendo controle, tu é controlado, né? Quem não tem um controle é controlado. Então, o que a gente vai... como que a gente vai construir esse caminho pós-pandêmico para a saúde e que a tecnologia possa nos ajudar a cuidar de si, né? Enquanto grupo de professores, enquanto educadores. Eu falo assim para os meus alunos, assim, né? Que eu vejo que os professores estão muito obedientes. Eu acho assim, eu vi uma manifestação esse ano que eu realmente que foi de uma escola aqui do município, quando a SMED resolveu que eles iam retornar ao presencial. Essa escola, que eu tenho muito orgulho, que foi a escola onde eu trabalhei, eles lançaram uma nota informando que a escola não iria começar as aulas desse jeito. Foi a única escola que se manifestou na época, que eu nem imaginava que isso poderia acontecer, sabe? Que não iriam começar as aulas naquele estado que eles queriam, porque eles não tinham as mínimas condições sanitárias de funcionar. Então, eu acho, assim, a mesma coisa a BNCC, ou seja, eu acho que é muita obediência, entenderam? E aí, se um faz, aí o outro acha que tem que fazer, e o outro também. Então, acho que tem momentos de dizer, ó, nós não aceitamos, nós não queremos isso, sabe? Eu acho que falta isso, sim, como um conjunto, isso tem a ver com essa falta de politização que a gente, de cultura mesmo, política, em torno das nossas questões de formação, né, de professores, ao longo dos anos. Eu acho que a gente está sofrendo isso, assim, uma falta de compreensão, sabe, da nossa profissão, né? Embora tenham alguns estudiosos que dizem que é uma semi-profissão, né? Isso falta pra gente, esse espírito assim de grupo, entendeu? De um segurar na mão do outro e dizer que nós não vamos aceitar isso, sabe? Porque sim, temos força, eu acho, temos força. Então eu vejo assim, mas entendo também, né, que um exige do outro e por aí vai, né? E as pessoas, então, como o Denner colocou na questão dele, será que estamos robotizados, né? Eu diria nesse sentido, sim. Porque quando a gente pensa que existe um aplicativo da BNCC, não sei se vocês conhecem isso, existe um aplicativo da BNCC que tu joga ali na busca uma palavrinha que tu quer, tu joga ali e aparece as competências, aí tu copia, só para falar disso aí, por exemplo.
Então, tu não precisa ter discernimento para escolher qual a competência, qual a habilidade que eu acho que vai para aquela atividade. Tu joga ali no aplicativo que ele escolhe para ti. Então, competências à la carte. Isso, competência tu joga ali e aparece, entendeu? É um cardápio. Então, assim, ó, isso aí, gente, isso aí não é trabalho para professor. O professor não precisa fazer isso, entendeu? Qualquer um faz isso. Então, é isso que querem incutir na nossa cabeça, que ser professor, qualquer um pode ser, entenderam? E em breve nós vamos ver essas coisas acontecendo. Com muita desistência, já tem vários professores se exonerando, né? Vão começar a entrar outros para assumir, pessoas que talvez não precisem ser formadas, ou alguma política aí do Estado para ocupar esses lugares, né? E por aí vai. Então, tem outras coisas que a gente teria que pensar, eu acho, também, em relação a isso. Frente ao esgotamento, né? Acho que também tem um esgotamento e aí nos leva a uma ética do preferiria não fazê-lo, né? Como escrivão. É um esgotamento. Né? Mas penso que talvez frente ao esgotamento possa nos restar ainda um impulso de força aí e que nós das artes mantenhamos essa força Com certeza. ativa. Com certeza, a arte é o espaço hoje, né? É tudo que nós temos de bom, eu acho, no mundo hoje, é pela arte. Tudo. É filmes, é música. É o que seria dessa pandemia, né? Seria de nós sem isso, mesmo que seja no meio digital, seria de nós. Então a arte, ela está aí. Né? O ensino de arte é uma outra instância, né, muito específica, de uma interação que existe no ambiente que se propõe a ensinar e aprender, tanto do professor como aluno, é uma outra instância. Mas a arte está aí, viva, em meio à pandemia, questionando trazendo as questões da pandemia, sofrendo com a pandemia, vivendo. A arte faz parte da vida. E aí essa vida ela tem que chegar na escola. Muitas coisas para pensar, né? Muita. Suspensão, assim. É uma crise, né? O capitalismo se apropria para crescer, né? O capitalismo cresce, fortalece nos momentos de crise, mas acho que é isso, acho que a gente tem que manter uma certa esperança, porque acho que um fôlego revolucionário também cresce nesses períodos de crise, né? E acho que na tua fala e nesse momento aqui, estamos juntas aqui, pensando juntas, propondo, convidando ao pensamento, porque e um pensar com a arte, né? Não é pensar de outro jeito, justamente para isso, porque a vontade de estar junto está grande e ela é necessária. Né? Eu sempre falo na micro-revolução, mas ela não tem que ser uma guerra de um só, né? Tem que ser nos nossos guetos, tem que ser na nossa comunidade. Então, acho que aqui a gente cria e fortalece uma comunidade, né, em torno do ensino da arte, da sua potência nesse momento de pandemia. E que a gente tenha coragem de enfrentar as perguntas, né? O que eu faço com isso? O que isso faz comigo? E ter coragem de olhar para essas respostas e repropô-las, né? E repropô-las enquanto problema, enquanto pergunta para a sociedade, para a educação, para a escola e para esse desgoverno palhaçada que a gente está vivendo. Porque eu quero que fique gravado que impeachment é pouco. Nunca imaginávamos. Nunca. Isso é o verdadeiro terror. É uma coisa, é uma ficção científica.
É uma ficção científica de mau gosto. Não que as ficções científicas não sejam sua grande maioria de mau gosto. Não são. Mas não nos oferece o atrativo, pelo menos, né? Não tem nada de atrativo nesse bozo. O que fica de humano, para além dessa lógica de produtividade e eficiência capitalista? Pois é. Eu acho que isso é um questionamento, né, Rafael, que a gente cada um tem que trazer para si. Ou seja, a gente tem que se amar o suficiente para se proteger também, né? Então, quando eu estou falando que há muita obediência, né, eu acho que a gente precisa ser desobediente. E para ser desobediente tem que ser em grupo desobediente, entenderam? E se tem 30 professores, se um não concordar, os 29 vão ser desobedientes e nós não vamos fazer. Entenderam? Então, assim, antes tinha muita coisa que a gente fazia e a gente não fazia e tudo bem. Só que agora o controle sobre o fazer do professor é muito maior. Hoje a gente nunca precisou tanto de grupo, tanto das outras pessoas. E nesse momento que a gente está no remoto, que está mais longe, assim parece, a gente precisa muito mais das pessoas. Entenderam? Porque é difícil se encontrar e a gente também tem que se proteger e proteger os outros. Então, o momento que a gente encontra é esse, eu acho, de auto-zelo, né? De um auto-olhar, né? De um auto-afeto por si mesmo, de se olhar mesmo para dentro. Ou seja, quem sou eu, né? O que serei depois desse momento? Será que isso vai passar? Ou nós vamos continuar? Eu não vejo expectativa. E não estou falando que isso talvez seja ruim, eu não sei. A mesma coisa que eu estou apresentando para vocês algumas coisas que eu vi, que eu considero assim, conflitantes para nós, como professores de artes visuais. Muito. Mas não digo que essas experiências não vão nos engrandecer e nos tornar outras pessoas, para quem conseguir pensar sobre isso. Mas tudo tem limite. E esse limite ele já foi ultrapassado há muito tempo. Então, realmente, eu acho que esses encontros assim servem para a gente pensar realmente o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha profissão? Para que serve essa profissão? O que significa esse encontro com os meus alunos? Como que era? Porque isso é importante, isso ainda nos faz humanos. Além dessa lógica, dessa produtividade disso que a gente vive, que eu também vivo isso, né? Eu tenho o meu espaço e o meu olhar nos outros. E acho que nos retira. Acho que nos retira dessa condição que o Denner falava de uma espécie de robotização, né? E que o Rafael nos pergunta o que sobra de humano, nos sobra de humano a nossa capacidade de pensar uma condição existencial, né? Somos marcados por isso, então acho que a gente não tem nenhuma certeza para dar, né, Maristane? Quando junta assim para conversar é mais, e cada vez mais eu fico pensando que bom, porque eu acho que o que a gente pode oferecer sempre são as perguntas, né? No momento que a gente começar a dar só a resposta, aí lascou. Como diria Gil do Vigor. Lascou. Gente, eu não sei se tem mais perguntas, né? Eu estou preocupada com o horário da Maristane, de todos nós, né? Mas a Maristane aqui, que é a nossa convidada. Tem uma conversa super bacana pelo chat. E aí, por um lado, é horrível, né? Quando a gente faz essa coisa da live, né? Mas ela tem também alguns pontos positivos, que é, por exemplo, se a gente fosse entrar em toda a discussão que está ali naquele chat, a gente não ia acabar esse negócio nunca mais. Mas acho que eles ecoam, né? E aí a gente leva para os nossos outros encontros, para os nossos outros momentos, né?
E acho que também uma coisa legal é essa possibilidade de troca, de conversa, né? Porque quando que a Maristane ia até, não, com o William, mas ia até Rio Grande para conversar com a gente, numa quinta-feira, de tardezinha, no inverno, enfim. Tem algumas coisas que são boas, assim, essas aproximações. E eu não sei se, Maristane, tu tens mais alguma colocação, Vivi, se a gente pode encaminhar para um fechamento. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que essa possibilidade da gente conversar aqui, né? De ter os alunos juntos. Também eu gostaria de ouvi-los, deles falarem. Eu acho que essas conversar dialogar, né? Porque a gente ouve coisas diferentes realmente. Que a gente precisa de algo que abale, né? Com as nossas certezas. Então, isso é essencial. Para a gente pensar diferente, né? Porque esse é o momento mesmo. Eu acho que a pandemia veio para isso, para questionar mesmo a nossa vida, né? As nossas escolhas, né? As nossas opções, o que a gente está fazendo dentro da nossa profissão. E não existe uma resposta ainda para isso. Talvez virão outras pesquisas, outras pessoas que vão depois olhar isso que está acontecendo. Né? No momento, nós não temos ainda. Eu tenho alguns alunos que estão pesquisando isso, né? Esse momento também. Do ano que vem em diante, a gente vai produzir coisas também, né? Nessa linha, assim. Mas é isso. E agradecer a vocês por terem me acolhido aqui. Imagina. Me acompanhado durante esse tempo. Agradeço e um abração para vocês. Eu só gostaria de deixar o convite para que a gente amplie essa discussão, para que a gente realmente se aproxime no sentido de construir uma comunidade, né? De resgatar essa palavra e que eu acho que foi se desgastando, né? Da gente ter algo, esses momentos em comuns, eles são muito importantes, assim, até para a gente botar em xeque o que a gente pensa, o que a gente está fazendo, né? E deixa uma provocação que eu gostaria de um dia discutir sobre essa coisa do robô, né? Porque eu acabei indo para o doutorado nessa área da automação e da robótica, e aí a gente precisa pensar um pouquinho qual é essa não essa visão, mas essa relação entre o humano e o robótico, né? Como que isso se dá, como que isso se toca, ou como que isso pode... e porque somos atravessados por isso, constantemente. Tem sensores e atuadores nas sinaleiras, as câmeras, eles estão aí e nós precisamos reconhecê-los e ter consciência e fazer a escolha de que forma a gente vai deixar eles atuarem na vida da gente. A gente ainda tem escolha, a gente ainda pode fazer escolha. Tá? E agradecer a Maristane, quem sabe um outro papo daqui a um tempo. Vamos. Obrigada. Maristane, vou então reiterar os agradecimentos, né? Muito de verdade, obrigada. Assim, um momento super valioso, né? De dedicar o teu tempo, né? O teu trabalho aqui. Acho que para além de um convite acadêmico, pela tua fala, a gente vê que é uma inserção política, né? E um convite também para que essa comunidade possa se fortalecer, para que o professorado se una, independente do lugar em que estejamos, né, do nível educacional em que estejamos. E, nossa, muito obrigada. Eu faço da Vivi as minhas palavras, que a gente possa fortalecer esses vínculos, né? Estamos trabalhando, Vivi e eu, assim, numa relação bastante forte com a escola. Os projetos que nós estamos propondo nesses últimos, desde que eu entrei, né? Que a Vivi tá comigo também, tem sido no sentido de aproximar a escola do curso de licenciatura de artes visuais. E eu vejo muito isso no teu trabalho também, né? E na tua disposição. E que a gente possa somar essas pesquisas e
ampliar, né, esse campo todo. Agradecer muito, muito ao Felipe também, né, o professor Felipe Caldas, que está aqui no backstage conosco, nos deu todo o apoio técnico, né, viabilizou a live pelo Diálogos em Artes Visuais. A Lívia, que está aqui conosco também, muito obrigada, gente. Inscrevam-se no canal, senão o Felipe briga comigo depois. Tem que se inscrever no canal, gente, do negócio aí do Diálogos em Artes Visuais. Muitas coisas legais acontecendo. A gente te manda o link depois, mas você tem que fazer lá a inscrição. Senão o Felipe fica bravo. Eu quero sim, depois quero botar lá no meu canal também, que a gente tem das lives, e colocar legal. Junto lá, aí a gente vai ampliando. Legal, manda pra gente divulgar aqui também. Tá bem, eu mando. Tá bem. Obrigada, gurias. Muito obrigada. Obrigada, Felipe, pelo apoio.